boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo a esta última sessão deste ano letivo de 2024. Estou fechando. Depois, a partir de setembro, terão notícias, provavelmente a começar pela Clara. E hoje temos aqui, é um prazer ter aqui um amigo de várias pessoas, não é? Já de longa data, mais ou menos, que é o professor Pablo Faria, da Unicamp, Brasil, que nos vai falar sobre este tópico, Children Categorized Words Based on Distributional Information. Mas antes de começar, podia só ter a intervenção da Sandra, que vai dizer um pouco mais do que... É só dar as boas-vindas ao Pablo. Obrigado. Nós todos já o conhecemos. Ele é mestre e doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, é atualmente professor na Unicamp. Entre 2008 e 2023 investigou temas de aquisição da linguagem e de linguística computacional. É mais nesta vertente de linguística computacional que tem trabalhado com vários elementos, principalmente do D&D, nomeadamente no desenvolvimento de ferramentas informáticas para a anotação sintática em diversos projetos, no Cordial Syn, no PostScriptum, no Washwell. Portanto, é uma cara conhecida nossa por estamos sempre envolvidos nestas questões. Também já tinha estado aqui num seminário CLUL em 2017, talvez, não é? Também exatamente sobre as ferramentas informáticas para a anotação sintática, e a partir de 2024 os interesses de pesquisa passaram a ser mais a pragmática, a comunicação e a aquisição da linguagem, utilizando abordagens teóricas, experimentais e computacionais. Conduz ainda projetos e cursos de extensão universitária sobre o tema da comunicação não violenta, e hoje vai falar-nos sobre crianças que categorizam palavras com base em informação distribucional e evidências de modelagens computacionais. Bem-vindo e obrigada. Então, muito obrigado, Sandra. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, e estou feliz de saber que vocês vão poder descansar, né, depois desses meses que vêm aí, né, que esse é o último seminário. Não muito, não muito. Mas, enfim, né, estou muito feliz de estar aqui em Lisboa, é um lugar que eu gosto muito, e aqui na Universidade de Lisboa, especialmente, eu tenho muitas pessoas queridas mesmo, que sempre me acolheram muito bem, então é um lugar que eu me sinto muito em casa, né? Então, essa apresentação que eu vou trazer para vocês, ela é uma espécie de compilação geral do que eu fiz entre 2018 e 2024. Que foi quando eu trabalhei muito nesse tema, né? Assim, não constantemente só com isso, mas entre idas e vindas eu voltava a esse tema, ou orientando alunos, ou eu mesmo tendo que tocar em alguma coisa mais. Então eu vou, assim, eu tenho muitos slides aqui, então a minha ideia, eu até anotei aqui os que eu quero passar mais importantemente por eles, para dar uma visão geral então disso para vocês, e no final, qualquer pergunta, qualquer detalhe que eu tenho ido talvez muito rápido em algumas coisas, vocês podem ficar à vontade. Só para confirmar mesmo, era 45, né? Vou colocar aqui um pouquinho isso. Pronto. Então, como eu vinha dizendo, né, tem a ver com esse trabalho que eu fiz aí nesses anos todos. Por que você não está? Bom, a FAPESP foi a grande financiadora dessas pesquisas todas, né? Então, sempre um agradecimento a ela. Acho que eu vou passar com a mão, porque ele está lento, né? Então, basicamente, a ideia da aprendizagem distribucional se baseia nessa percepção já de longa data que as línguas humanas, em geral, exibem irregularidades na distribuição das palavras. Mesmo quando a gente chama de ordem livre, tem que se colocar sempre entre aspas, porque não é exatamente isso que está em jogo. Tem-se algum tipo de irregularidade envolvida, e tem línguas que têm mais e línguas que têm menos, isso fortemente codificado, né? E quando a criança precisa, enfim, entrar no mundo da linguagem e aprender as palavras, ela precisa também entender qual é a categoria sintática dessa palavra, e talvez essa seja a primeira coisa até que ela entende. Porque a semântica, às vezes, é engraçado, você vê às vezes criancinha usando uma palavra nova de um jeito meio estranho, pragmaticamente, ou até semanticamente, mas sintaticamente ela está no lugar certinho da frase, assim, então é uma coisa que elas até pegam aparentemente muito rapidamente, né? E então a ideia é um pouco, né,
olhar para a questão distribucional e se perguntar o quanto é possível aprender sobre as categorias das palavras a partir simplesmente da distribuição delas. Sem usar morfologia, sem usar semântica ou qualquer outra pista, só realmente analisando o contexto de ocorrência, o quanto eu consigo saber sobre a categoria dessas palavras. Essa é a pergunta, né, que está por trás de vários estudos computacionais dessa família. E um dos estudos, por onde eu até vou conversar um pouco, que é o do Reddington, né, ele até retoma um pouco das críticas que Pinker, né, principalmente fez ali na década de 80, sobre essas abordagens distribucionais, porque são baseados justamente na ideia de mecanismos gerais de aprendizagem, né, e exploração de estatísticas, né, do input. Então, o Pinker ia falar coisas como, por exemplo, tem muitas relações que são superficiais, que são irrelevantes, não é uma coisa importante para ser aprendida. Como é que um mecanismo geral vai dar conta de separar uma coisa da outra? Ou as possíveis relações distribucionais são muito amplas, como é que ele vai selecionar as que importam? Então, tinha umas críticas assim que já vinha de antes, não só do Pinker, né, mas que ele compilou nessa obra. Mas o Reddington ele vai dizer, sim, e essas críticas trazem essa questão para o âmbito justamente empírico, é preciso avaliar. Certo? Se é verdade que há muitas que os mecanismos gerais não dariam conta de aprender por conta do ruído, por conta de uma série de questões dos dados de entrada, vamos testar. Né? Então a ideia é justamente trazer isso para o terreno empírico e avaliar. Né? E aí a modelagem computacional, ou modelagem computacional cognitiva, nesse caso, que é aplicada a um problema cognitivo, né? O que ela traz de interessante é que ela permite a gente fazer certas explorações que não dá para você fazer na vida real, pelo menos no momento. Por exemplo, por questões éticas, eu não vou separar dois grupos de criança, uma eu vou dar 10% dos dados de entrada e para outra eu vou dar 100% para comparar o que acontece. Certo? Com um computador eu posso fazer. Então eu posso fazer um modelo e testá-lo com 10% dos dados, com 50%, ou com 10% de ruídos nos dados, com 5%, com 15%. Então eu posso fazer diferentes manipulações que me permitem explorar perguntas que normalmente, quando eu estou trabalhando com experimentação com crianças, ou eu não consigo porque é eticamente indesejável, ou porque a gente não tem ainda métodos que consigam fazer isso do jeito que a gente gostaria. Né? E outra coisa que é interessante das modelagens computacionais é essa explicitude. Então, assim, tudo que eu coloco no modelo, eu tenho que ser explícito sobre tudo que o que eu vou tratar. Então, você vai receber dados de entrada. Quais são? Como eles vêm para o seu modelo? Vai vir informação semântica? Vai vir informação contextual? Vai vir informação morfológica? Vai vir informação prosódica? Não. Ou não vai vir nada disso? Vai vir só as palavras ortograficamente escritas? Bom, tudo isso está muito explícito no modelo e você sabe claramente, então, as limitações que ele tem, tanto do ponto de vista de plausibilidade psicológica, quanto também empírica. Né? Mas essa explicitude cria, na verdade, uma demanda no pesquisador de justamente ter muita clareza sobre o que ele está modelando. O que eu entendo aqui por sintaxe aqui? O que eu entendo por aprendizado aqui nesse modelo? O que é falha nesse modelo? Qual a diferença? Onde que está o processamento? Onde que está o mecanismo de aprendizagem? É uma coisa só ou vai ser separado? Então, todas essas perguntas na modelagem, elas estão presentes. E eu preciso realmente tomar uma decisão a qualquer momento. Né? E isso faz com que o modelo tenha mais... Enfim, você tem mais condições de saber o que você pode afirmar com base nele e o que você não pode. Aí, nessa apresentação, eu vou estar de olho em dois modelos principais, que é o de Reddington e outros de 98, né? E o de Mintz de 2003. Eu vou usar, em geral, essas siglas aqui para fazer referência a eles.
né? E a ideia é aquela pergunta básica que eu falei lá no início, né? O quanto a informação distribucional no input apenas informa sobre as categorias das palavras. Essa é a pergunta, não é? Ele já parte do pressuposto, esses modelos já partem do pressuposto de que a informação distribucional por si só não é suficiente. Né? A questão, então, não é provar que a criança adquire com isso. É só entender melhor o quanto ela traz de informação. Né? E o resto vai ser completado por outras vias, né? Pela morfologia, pela prosódia, pela semântica, em outras coisas. Né? E aí, desses dois estudos, eles têm estudos prévios que influenciaram aqueles dois estudos e também vários estudos que vieram depois, que foram explorações, reproduções ou replicações parciais, né, ou replicações exatas para outras línguas. Né? Então, tem uma série, aqui não tem todos, mas tem uma série de estudos aí que envolvem esses dois modelos. Né? Então, aqui numa timeline, só como eu tinha dito, em 2018 eu comecei a implementar o modelo do Reddington. Em 2019 eu publiquei os 3 artigos que eu tenho publicados sobre o assunto, e depois nos outros desenvolvimentos eu ainda não publiquei até hoje. Sempre que eu sento, parece que... enfim, e aí... mas eu orientei vários alunos que queriam trabalhar com isso, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? E no ano passado, por conta do meu concurso de livre-docência, que eu vou prestar em breve, em agosto, eu tive que escrever a tese de livre-docência, então retomei todo esse trabalho, né? E aí acabei voltando um pouco também para o código, revisando o código, corrigindo algumas coisas, ou enfim. Então, eu parei mesmo de mexer nele, foi no final de 2024. Né? Então, o primeiro modelo é esse do Reddington. Né? Então, a ideia dele é mostrar que ele é uma pista, a informação distribucional é uma pista poderosa para categorias sintáticas. Né? E o modelo é baseado em 3 fases. Né? Primeiro, ele vai medir os contextos distribucionais em que cada palavra ocorre. Né? Depois ele vai comparar esses contextos entre si para ver a similaridade entre as palavras. Certo? Então, assim, você imagina, você pega uma palavra-alvo, você vai no seu corpus e rastreia onde ela ocorre. Certo? E grava isso de um certo modo. No caso do modelo, é um vetor de contexto. Né? Para cada coluna corresponde a uma palavra de contexto e lá tem a frequência de ocorrência dessa palavra com a sua palavra-alvo, numa certa posição sintática. Então, você vai ter um vetor, esse vetor, depois, cada palavra vai ter o seu, você vai calcular a similaridade entre os vetores e, a partir dos valores de similaridade, no último passo, ele vai agrupar as palavras. Certo? Vai formando grupos, começando uma palavra com a mais próxima. Depois ele pega a mais próxima desse conjunto e junta. Então, ele vai formando uma espécie de diagrama em árvore com os grupos, até chegar num grupo que tem todas as palavras. Né? Eu vou colocar isso aqui para vocês verem. Então é mais ou menos isso, né? Por exemplo, as e os, ele achou muito parecidas, montou um grupo com elas aqui. Certo? Quando ele olhou para o resto das palavras, ele viu que o era muito similar, né? Tinha uma similaridade muito alta. Então ele juntou com ela aqui. Né? Depois encontrou o a, formou outro grupo. E ele vai fazendo isso. E depois, em algum momento, ele vai decidir aonde fazer o corte nessa estrutura, porque esse corte vai extrair um certo número de agrupamentos, que é o número de linhas que são cortadas. Cada linha cortada aqui é um grupo. E aí ele vai decidir aonde é a melhor linha de corte a partir, enfim, ele é um procedimento supervisionado. Então ele vai olhar para o corpus de referência e vai falar, tá, onde eu corto ali para ter os agrupamentos mais alinhados com o agrupamento de referência. Tá? Essa é a ideia de como o modelo funciona. Tá? E aí, finalmente, ele extrai isso e calcula a performance, né, em termos de precisão e de cobertura. Tá? E ele faz 9 experimentos nesses estudos. Ele olha para diferentes janelas de contexto, ou seja, eu posso olhar só para uma palavra que vem antes da palavra-alvo, ou eu posso olhar para ela e para a primeira palavra que vem depois. Né? Então, ele faz várias combinações de
posições de contexto para ver quais delas são mais informativas, né, e para a aprendizagem. Ele varia também o número de palavras-alvo e o número de palavras de contexto para ver o que isso afeta a aprendizagem. Ele olha para cada classe gramatical e vê para qual classe se beneficia mais da informação distribucional. Ele varia o tamanho do corpus para ver o efeito disso na aprendizagem. Eles variam também as funções sobre as fronteiras de frases, de enunciados. Então, ele roda a primeira vez o modelo no corpus sem nem separar sentenças. Então, acaba uma sentença, vem o ponto, vem outra sentença. Então, ele faz a assunção mais ingênua possível. Aí ele fala, tá, tem um resultado. Agora, e se eu separar as sentenças? Isso melhora ou piora a aprendizagem? Porque isso significa que a palavra-alvo que está no final da sentença no início não vai ter contexto de um dos lados. Né? Então, isso é diferente de quando você usa sentenças emendadas, que ele vai ter sempre contexto. Então, isso ele consegue aproximar um pouquinho do que seria a criança utilizar justamente uma informação prosódica ou coisas assim sobre final de enunciado, início de enunciado. Né? Então, algumas aproximações que eles fazem. Eles testam também a diferença entre usar frequência de concorrência e usar só valores binários. O que isso quer dizer? Digamos que eu olhe a palavra que e ela aconteceu 30 vezes antes de você, tipo, que você. Digamos que esse você aconteceu 30 vezes com a palavra que, e ela nunca aconteceu com a palavra que como. Então, o como nunca veio depois de que. Então, é zero. Certo? Para como. Então, quando eu estou no modo frequência, ele usa 30 e 0 dentro desses vetores. Né? 30 para você, 0 para como. Quando ele está no binário, ele transforma todos os valores não zero para 1. Então, agora eu tenho você com o valor 1 e o como ainda com o valor 0. Mas uma palavra que tivesse acontecido 300 vezes também vai ter o valor 1. Né? Porque ele é só sim ou não. E aí ele vê o quanto isso afeta a aprendizagem. Porque ele está se perguntando, a nossa cognição precisa contabilizar as frequências? Ou basta rastrear se aconteceu ou não? Né? Então, essa é uma questão também que é importante para eles. Eles fazem um outro experimento que eu acho curioso, enfim, mas acho que os caras vêm da computação, deve ser por isso. Né? Que é assim, diz que a criança tem aquela fala telegráfica no início, ela não produz itens funcionais, então talvez ela nem olhe para os itens funcionais da fala do adulto muito. Ela só presta atenção nas palavras de conteúdo, né? Então, eles retiram todas as palavras funcionais do corpus e testam para ver como o modelo reage, né? Olhando só para as palavras de conteúdo. E aí, ele também faz algumas substituições no corpus, ele substitui todos os substantivos por um símbolo noun, como se fosse um único substantivo, né? Porque isso simula a classe. Como se a criança soubesse tudo que é substantivo, então essa informação ajuda ela a aprender as outras. Aí eles fazem o teste também com verbo e fazem o teste com todas as palavras funcionais substituídas por um símbolo func. Para ver também se a criança trabalhar com a ideia de que existe itens funcionais de um modo geral, se isso também ajuda. Então, vocês podem ver que são vários tipos de experimentos onde ele mexe com um monte de parâmetro do processo possível, que você pode imaginar para o processo de aprendizagem. Né? E, finalmente, ele também testa a diferença entre a fala dirigida à criança e a fala entre adultos, para ver qual é mais informativa, tá, para a aprendizagem. Bom, os resultados, né, em geral, mostram que o nível de significância da aprendizagem, da performance do aprendiz é sempre maior que o nível aleatório, digamos assim, né, para praticamente todos os experimentos. Não teve nenhuma condição em que ele não tenha sido um pouco melhor. Né? Palavras que estão mais próximas da palavra-alvo para o inglês, isso foi feito para o inglês, são mais informativas, que é o que a gente já sabe, de um modo geral, mas isso o estudo comprovou. No caso do inglês, a janela mais informativa que eles encontraram foi as duas palavras anteriores e as duas posteriores juntas, considerando
essas 4 palavras de contexto. Né? O método é efetivo mesmo para poucos dados. E fronteiras de enunciado ajudam. Frequências parece que são mais informativas do que informação binária. Né? E a fala dirigida à criança é pelo menos tão informativa quanto a fala entre adultos, do ponto de vista distribucional, nos resultados deles. Né? Quando eu comecei a fazer a minha implementação, eu comecei devagar, até com uma aluna de graduação na época, né, a Júlia, e a gente olhou para a parte dos contextos. Né? Eu vou pular isso aqui. Vou dar só essa informação. Deixa eu ver se eu falei do corpus aqui primeiro. Eu usei então dados do Childs, tem dados da Ana, misturei tudo português europeu. Português europeu e português do brasileiro, porque os dados eram poucos. Então, juntando os dois, deu mais ou menos 1,4 milhão de tokens, contando o ponto final, né, as pontuações finais. Então, juntei esses 2 dados com aí o SEDAI, que é lá da Unicamp, né, eu também usei os dados deles. Né, e usei como referência de anotação sintática das categorias, corpus de ouro ali, né, o padrão ouro, o Ticobrai, porque nós não temos dados de aquisição de fala da criança anotados em quantidade suficiente para eu poder usar. Né? E aí pelo menos lá, né? E aí eu estou até querendo fazer isso, se eu ainda quiser me convencer a voltar para esse modelo, anotar esses dados, justamente para poder ter um controle melhor, porque aqui tem coisas curiosas. Você vai ver a palavra, qual que era? Tinha uma palavra lá, consigo. Né? Consigo, no português histórico, é com você, é contigo, né? Mas hoje, aqui também, né? Mas lá no Brasil é se eu consigo fazer alguma coisa ou não. É o verbo conseguir, certo? É muito mais comum. A gente não usa o consigo normalmente, né? Apesar de ter também na língua, mas não é muito comum. E então você tem algumas coisas assim curiosas que o corpus vai ser um problema para o modelo, porque o modelo assume que a categoria da palavra é a mais frequente. Certo? Ele simplifica o problema, ele não trabalha com a possibilidade de várias categorias para uma mesma forma. Né? Então, ter um corpus de fala da criança anotados vai ser mais interessante para esse tipo de estudo. Né? Então, aqui é só para mostrar um pouco para vocês o que ele vai olhar. Ele vai olhar, por exemplo, a palavra que. Ele vai olhar para os contextos, se disser que é uma palavra antes, uma palavra depois, ele vai sair registrando esses contextos, né? Rastreando eles, para depois colocar isso numa tabela de co-ocorrência. Então ele vai dizer, a palavra que aconteceu 4 vezes depois de o, né, do artigo o. Então se eu olho para cá, aquelas 4 primeiras lá, o que aconteceu, o que você, né, o que tá. Então, quando ele vai para a tabela, isso se transforma então num valor de frequência. Então você vai ter, né, o vetor da palavra que é a soma dessa coluna com essa coluna, para 2 posições de contexto diferentes, a primeira antes e a primeira depois da palavra alvo. Então a gente vai fazer isso para o corpus, para um certo número de palavra-alvos e para um certo número de palavras de contexto e de posições de contexto. Então, se você está usando uma janela de 4 elementos, por exemplo, de 4 posições, né? Por exemplo, as 2 palavras anteriores e as 2 posteriores, e eu estou trabalhando com 150 possíveis palavras de contexto, assim, que eu vou rastrear, então isso vai me dar um vetor de 600 posições, certo? Porque são 4 posições de contexto, cada, né, vezes 150 palavras, porque cada palavra pode acontecer em qualquer uma dessas 4 posições a priori. Né? Então ele vai, esse vetor, essa matriz pode crescer bastante. Né? E aí a gente vai depois, para capturar o melhor ponto de corte daquele dendrograma que eu falei para vocês, aquela estrutura em árvore, a gente vai olhando para divide o espaço do dendrograma em 100 posições e vai olhando para cada uma e calculando a performance. E no final a gente seleciona o corte que teve a melhor performance. E isso a gente vê nas curvas aqui, né? Então, quando eu começo lá aqui do 0,
ele está com a precisão lá em cima e a cobertura aqui embaixo, e normalmente precisão e coberturas elas têm um trade-off, então a tendência é que quanto mais cai a precisão, mais cresce a cobertura, e eu quero achar o ponto ótimo. Tá? E aí, nesse caso aqui, deve estar mais ou menos aqui. Tá? Esse ponto ótimo, onde essas linhas um pouco se cruzam e tal. Né? Mais ou menos, quase, é 0,65, é mais ou menos aqui. Né? O F, essa medida F, que é normalmente o que a gente utiliza. Tá? E aí, para vocês verem um pouquinho dos grupos formados numa execução padrão do modelo. Então, por exemplo, você teve uma categoria que foi formada de 20 verbos e um pronome. Boa, praticamente pura. Só tem um elemento fora. Agora, você tem outras que não. Fica bem bagunçado, né? Lá em cima, por exemplo, né? Você tem de tudo um pouco. Ele sofre muito com as categorias funcionais, obviamente. Né? Ele tem uma dificuldade maior de criar grupos específicos para as funcionais. Tem esse conjunto, tem um aqui que eu não lembro, deixa eu ver. Talvez não esteja aparecendo aqui, ou talvez seja esse. Mas o grupo dos infinitivos, particularmente, fica muito bem formado. É muito, distribucionalmente, muito saliente. Então, aqui, para vocês verem um pouco, né, das funções que ele faz, né, faz bastante sentido, certo? Apesar dele não ir muito, assim, quando eu faço o corte, igual aqui, aparece desse jeito, porque o corte foi feito aqui, certo? Se eu tivesse feito o corte mais para baixo, alguns subgrupos ficariam divididos ali, né? E a coisa ficaria talvez mais bonitinha. O problema é que a cobertura também fica muito agrupamento, e você não quer, você quer que ele tenha o mínimo de grupos com o máximo de precisão. Então essa troca aí que é desafiadora, né? Mas aqui eu trouxe esse grupo dos infinitivos, vocês verem, ó, só verbo infinitivo. Então é bem interessante olhar para algumas coisas. Eu fiquei pensando muito na coisa porque tem toda a proposta do RISE para os infinitivos raiz, por exemplo, dentro da visão gerativa. Mas quando eu olhei para isso aqui, eu falei, bom, a informação distribucional, ela mostra, assim, os verbos infinitivos ficam muito salientes. Né? Então, talvez dá para achar uma coisa mais conversada entre os dois modelos, assim, eu fiquei pensando, né? Enfim. Aqui, só para vocês terem uma ideia, para dados do português, né? Janelas de contexto, olhando para o nível de informatividade, e essa coluna é a mais importante, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, no português brasileiro, os dois contextos, quer dizer, o português misturado, o português brasileiro e o europeu, a palavra que vem antes e que vem depois, ou as duas palavras que vêm antes e a primeira que vem depois, são os contextos mais informativos. Certo? É onde tem mais informação sobre a categoria das palavras. E se você olha para a posição -1, ela sozinha quase chega no nível dessas aqui. Então, se a criança aprender português olhasse só para a palavra que vem antes de uma palavra nova, ela já tinha muita informação. Ela nem precisa olhar para o resto. Né? E isso é muito bom saber, porque isso é consistente com a ideia de que a criança não tem uma memória de trabalho imensa, que ela não tem uma capacidade atencional para reter tanta informação assim. Né? Então, tem algumas coisas que isso quer dizer, não é uma novidade para a gente saber que é local, mas é bom quando você vê um algoritmo mostrando isso claramente, né? Que essas são as janelas mais informativas. Né? E eu imagino que, a depender da ordem básica da língua, isso pode se inverter, inclusive. Em vez de ser a palavra anterior, pode ser a posterior, e assim por diante. E depois eu continuei com os outros experimentos. Né? Vou passar isso aqui porque tem todos os experimentos, cada um exibido sozinho, eu vou lá para as conclusões. Né? Então, quando eu comparei, no caso dos meus para o português com os do inglês do Reddington, no experimento 1, que é sobre as janelas de contexto, a gente ficou muito parecido, português e inglês. Né? A mais informativa que eles me reportam no artigo é as duas palavras anteriores e as duas posteriores, e no meu modelo é as duas anteriores e uma posterior. Então,
bem parecido. Quando varia o número de palavras de alvo e palavras de contexto, o modelo continua também tendo uma boa performance, independente disso. Palavras, obviamente, de categorias abertas, principalmente no caso nomes e verbos, né, substantivos e verbos, são as mais fáceis de ser aprendidas, né, o que faz bastante sentido mesmo, e a gente vê isso também na aquisição. A quantidade de input requerido para o método, para o modelo ser efetivo também não é grande, porque assim, de um ponto de vista de plausibilidade psicológica, o modelo faz uma simplificação muito grande, que é assim, ele assume que o aprendiz está recebendo todos os dados de uma vez só, e que pode processá-los até mais de uma vez. Né? Essa criança não existe para ela, obviamente, ela aprende incrementalmente, gradualmente. Né? Mas saber que quando o método funciona já para poucos dados, eu pego um corpus de 1 milhão e 1,4 milhão e pego 200 mil, 100 mil, ele já funciona bem. Ele já dá bons resultados. Então isso mostra que a aprendizagem distribucional não precisa ter uma massa gigantesca de dados para trazer alguma informação útil. Né? E isso é interessante porque pelo menos, embora o modelo não seja incremental e gradual, isso te aponta nessa direção de que a gradualidade aí não seria um problema. Né? Da mesma forma que no inglês as fronteiras de enunciado também melhoram a performance. Diferentemente dos resultados para o inglês, no português, quando eu substituo todas as palavras de contexto, ou as palavras funcionais, pelo símbolo func, né, melhora, assim, dá um bom resultado para o português, que é o que eu acho faz muito mais sentido para mim. Certo? Assumir que se a criança sabe que um item é funcional, ele usa essa informação para saber o que vem depois é um substantivo ou é um verbo, por exemplo. E tem estudos empíricos com crianças que mostram isso, que elas usam o artigo, usam um pronome como pistas para novos verbos, novos substantivos, etc. Né? Só que para o inglês, no caso deles, não deu um bom resultado quando eles fizeram isso. E aí eu não sei explicar por quê dessa diferença. Porque eu escrevi até para um deles em algum momento, eles falaram, nem lembro mais, é 98, né? Tipo, não temos nenhum código disso mais, né? Mas, enfim. E a fala dirigida à criança e entre adultos também, no caso do português brasileiro, a fala entre adultos, até nos primeiros experimentos que eu fiz, teve uma performance até um pouquinho melhor. O que também faz sentido para mim, porque normalmente a fala entre adultos é mais diversa, e para a aprendizagem distribucional isso é ótimo, né? Porque gera menos esparsidade. Né? Quando eu tenho um input com mais repetição de palavras, com a minha tabelona lá, com construções sintáticas mais curtas, mais simples, a tabela que eu monto de co-ocorrência fica um monte de espaço vazio com zero. Então isso dificulta a classificação. Mas foi uma diferença muito pequena e nos últimos testes do modelo ela nem se manteve. Enfim. Então, às vezes tem a ver com o momento que eu estava desenvolvendo também ali. Algumas divergências que eu achei. No inglês, no teste deles, a frequência foi fundamental para dar um bom resultado. No meu, não. Tanto faz se a frequência é binária, dá ótimos resultados. Certo? Então, eu não sei se é uma diferença... Não, e, aliás, não é só uma diferença... No início eu pensei, talvez é uma diferença por causa das línguas. Só que eu reproduzi com dados em inglês. E, no meu caso, e os meus dados do inglês, com o meu modelo, dá o mesmo resultado que o do português, diferentemente do original. Né? E eu não sei o que fazer com isso também, ainda. Né? Não sei o que significa. Se é um problema de implementação, o que é. E depois, se vocês quiserem que eu explique um pouco melhor né, essa questão do binário versus frequência, a gente volta nisso. Estou com receio de que esteja meio abstrato. Cadê? Não, cadê? Sim. E também foi diferente o fato de que informação funcional ajudou no meu modelo, diferentemente do deles. Né? E aí, nos últimos 2 anos, eu fiquei tentando fazer alguns outros desenvolvimentos, não só nos últimos 2, nos últimos 4 anos, né, com os alunos e os meus, tentando fazer alguns outros desenvolvimentos. Né?
Então, aqui, a gente explorou várias coisas, das quais eu vou tentar falar só de algumas, né? Reproduzir o estudo com dados em inglês, certo? Porque para saber se o meu modelo é uma implementação razoavelmente boa do modelo original, é importante ter os dados mais originais possíveis para ver se eu consigo reproduzir os resultados originais. Isso me dá mais certeza de que o meu modelo está condizente com o que eles fizeram, né? Porque é um outro problema, né? Em 98 não tinha tanta exigência, digamos assim, de que se você partilhar seu código-fonte, os seus materiais, né? Hoje em dia está mais fácil de replicar essas coisas, mas esses estudos mais antigos a gente não tem, né, muitas vezes essas coisas, então fica difícil. A sua comparação é sempre um pouco indireta, com base no que está no artigo. Comparação entre inglês e português, eu vou falar um pouquinho. A implementação de uma medida que tem no artigo original e que eu por muito tempo não consegui implementar, uma medida de performance, que eles chamam de informatividade, e aí eu consegui implementar nos últimos estágios. Né? Fiz uma comparação mais completa da fala dirigida à criança com a fala entre adultos, né? E finalmente, com o aluno meu de mestrado, a gente tentou explorar um pouco de morfologia no modelo. Então, quando eu olhei, eu fiz com os mesmos experimentos com dados no inglês, né? Essa aqui é uma curva de ganho de informação, ou seja, qual é a diferença entre a classificação gerada pelo modelo, a diferença de performance, entre a classificação que o modelo gerou e uma classificação gerada aleatoriamente. Eu simplesmente embaralho as palavras pelos grupos, faço isso 10 vezes, calculo as performances, divido, faço a média e eu tenho uma classificação, digamos, que a gente chama de baseline. É aquela assim, se a criança chutar, ela chega aqui. Né? E aí, qual é a diferença entre esse aqui e o que o aprendiz faz? Então, esse gráfico é isso, é essa diferença. Tá? Então, tudo que está acima de zero significa que ele aprendeu alguma coisa. Certo? Então, se vocês verem aí, ele tem, né, um aprendizado para as janelas de contexto. A única janela que ele não aprende quase nada é a janela olhando 4 palavras para trás da palavra-alvo. Certo? Que é aleatório. Certo? Assim, não vai ter informação mesmo. Mas aí a gente vê que nos contextos mais locais é onde ele tem o maior aprendizado. Né? E aqui tem, enfim, todas as condições de cada um dos experimentos que eu já citei. Quando eu olho... E aí quando eu comparo o meu do inglês com o deles, eu vejo, no geral, um quadro parecido, mas com algumas diferenças. Eles tiveram alguns contextos em que quase não houve ganho de aprendizagem. E no meu modelo, não. Em geral, sempre tem uma aprendizagem razoável. Só o contexto mesmo da janela 4 lá e 3, que ficaram muito ruins, e esse aqui ficou muito ruim, que era esperado também. E quando eu comparo com o português, a gente vê que o inglês se beneficia mais da informação distribucional do que o português. Certo? Então, o que também faz sentido para mim. O inglês, talvez por ter uma morfologia um pouco menos rica do que o português, é mais importante que as coisas se comportem distribucionalmente de um jeito mais regular, tá, do que no português, que dá para ter mais variação de ordem, porque a morfologia ajuda. Então, quando eu olho para os dados assim, você vê em geral que o ganho de informação sobre as categorias das palavras para o inglês é sempre um pouco maior que para o português. Né? Embora as curvas sejam muito parecidas na tendência. Né? Isso também eu achei bem interessante. Isso aqui é só o gráfico. Aqui, nesse anterior, eu estou usando a medida F. Para quem já trabalhou com processamento de linguagem natural, é uma medida que pega precisão e cobertura numa fórmula, pondera essas coisas lá e gera um outro valor que leva em conta os dois. Tá? Então, normalmente a gente usa a medida F para essas coisas. Como eu consegui depois implementar a informatividade, que é a medida original do modelo deles, que é uma medida que vem da teoria da informação, não muda, assim, muda os valores que são gerados pela medida, mas o comportamento não muda muito. Tá? E nem entre as línguas. Então a gente vê que o inglês continua sendo
né, tendo mais ganho de informação distribucional do que o português, de um modo geral. E aqui eu vou passar mais para frente um pouquinho. Aqui, né? E aqui eu fiz uma comparação também, porque no artigo original eles só comparam a fala entre adultos para o experimento 9, com a fala dirigida à criança, né? Então eu quis fazer com todos os experimentos para ver se tem diferença mesmo entre essas duas falas, e vocês veem que quase se sobrepõem, né? As curvas. Então significa que o comportamento é mais ou menos igual, não tem tanta, né? Então, apesar da fala dirigida à criança ser tida como um pouco mais simples, no aqui e agora, com uma prosódia com enunciados menores, uma prosódia que ajuda, né? Mas do ponto de vista distribucional, né, não tem grandes diferenças, não. Tá? Aí aqui, deixa eu pegar. Aí eu vou falar da morfologia um pouco, né? Quando fomos estudar a morfologia, eu e o meu aluno, a gente pensou como modelar isso no nosso programa. Então, assim, o experimento padrão pega 1000 palavras-alvo, as mais frequentes do corpus, as 1000 mais frequentes, para classificar. Imaginando também que a criança vai trabalhar com aquilo que ela escuta mais vezes, e não necessariamente no primeiro momento, né, o que mais saliente para ela é aquilo que se repete mais vezes para ela. Da mesma forma, e aí a gente, como palavras de contexto, usa 150 mais frequentes também como palavras de contexto, palavras que a criança monitora, digamos assim, para olhar a categoria de novas palavras. Né? E aí, quando a gente foi colocar a morfologia, a gente pensou, bom, nós vamos... Tá, como é que a gente vai fazer? Então a gente analisou as 1000 palavras mais frequentes para ver nessas 1000 palavras qual era a parte da morfologia do português que era mais saliente lá, nesse conjunto. Né? E, com o seguinte critério, só vai ter uma análise morfológica no modelo as palavras que formarem no mínimo alguns pares mínimos dentro desse corpus de 1000 palavras, ou seja, para, sei lá, para o sufixo de gênero masculino e plural entrarem como morfologia, vai ser necessário que ele aconteça algumas vezes dentro dessas 1000 palavras, não só numa palavra. E a criança não tem como saber que aquilo é um morfema. Mas se ela vê meninos, meninas, se ela vê gatos, gatas, aí ela pode ter alguma razão para que esse elemento, os, as, no final, chame a atenção dela. Né? Fique saliente de alguma forma. Então, fazendo esse tipo de raciocínio, a gente chegou na análise de 650 palavras que tinham, digamos, mais saliência dentro das 1000. E a gente colocou essa análise manual lá dentro. Tá? Só do sufixo. Assim, e sem ser exaustivo. Então, assim, ou a gente colocava... no caso de meninos, por exemplo, ou a gente colocava os como sufixo, ou s de plural. A gente não separava duas vezes, tipo menin ou s, por exemplo, porque também ia dar muito trabalho e a gente não... quando começou a discutir a morfologia, a gente falou, meu Deus, a gente precisa... Não é tão óbvio quando você vai fazer algumas análises morfológicas. E quando você vai olhar para as teorias de morfologia do português brasileiro lá, você fala, aí danou-se, porque aí tem gente que acha que gênero não é gênero, que é vogal temática. Então a gente pegou e falou, não vamos entrar nessa briga, vamos simplificar a nossa vida. É um elemento fonologicamente saliente porque ele se repete. Certo? Então vamos fazer uma divisão só. E chegamos a 650 palavras e criamos uma série de simulações. Uma simulação que tenta classificar as 1000 sem usar informação... as 1000 palavras usando informação morfológica das 650. Depois, no segundo experimento, pegou as 1000 palavras, tanto com informação morfológica quanto com alguma informação sobre a função gramatical do morfema. Então, por exemplo, o morfema O em gato marcaria ali o gênero masculino e singular. Né? O morfema O em eu canto, no verbo cantar, eu canto, é a flexão do verbo no presente, na primeira pessoa do singular. Então, a gente
também simulou isso, dando mais uma informação sobre que aqueles é o mesmo morfema, mas ele tem funções diferentes dependendo de onde ele ocorre. Né? Então a gente fez um experimento com isso. No terceiro, a gente, em vez de fazer as 1000 palavras, a gente focou só nas 650, que tinham análise morfológica. E aí, primeiro testamos a análise delas sem usar a informação morfológica para ver o desempenho, depois usando a informação morfológica e depois usando a informação morfológica mais a classe gramatical dos morfemas. E finalmente a gente pegou as 650 palavras e classificamos usando a morfologia e não usando a distribuição, para tentar ver só o papel da morfologia, o quanto ela sozinha informava sobre a classe dessas palavras. Tá? E aí a gente teve os seguintes resultados, olha só que interessante. Né? Na simulação base, que é aquele modelo anterior que eu mostrei, 0,66 de performance. A linha de base aleatória é mais ou menos em 30. Então significa que ele teve um ganho de 0,36 aí. Tá? Aí na simulação 1, onde eu peguei as 1000 palavras, mas só 650 tinham informação morfológica, caiu para 0,59 a performance. Caiu um pouco. Quando a gente vai para o 2, onde a gente coloca também a categoria gramatical junto com a informação morfológica, aumentou um pouquinho, 0,61. Onde eu vejo melhor é quando eu separo, porque aí a gente pensou assim, tá, mas a gente está juntando aí na performance tantas palavras que não têm análise morfológica, quantas que tem. E as que não têm podem estar atrapalhando a gente ver o ganho morfológico de verdade. Porque está misturando. Então a gente separou, tirou, ficou só com as 650 palavras que tinham análise. Aí você vê a performance crescer com a morfologia. Saiu de 66 da base para 71. Quando eu uso a informação morfológica, 73 quando eu uso morfologia e classe gramatical dos morfemas, 0,70, 3C era qual mesmo? Ah, desculpa, não. Olha só, 71 são as 650 palavras sem usar a morfologia. Usando a morfologia vai para 73. Colocando morfologia e classe gramatical cai de novo. Então é uma informação que não ajudou no nosso modelo, colocar a classe gramatical dos morfemas. Certo? E finalmente, quando eu olho só para os morfemas e não olho nem para a distribuição da palavra na frase, eu consegui 64. Praticamente o mesmo lá do 66 lá, ou seja, a informação morfológica ela é praticamente equivalente à distribucional no português. Então, isso foi um resultado que a gente achou muito interessante. Porque isso também deixa a pergunta assim, será que o que a criança faz? Ela tem as duas opções no português. Né? Ela pode olhar para a distribuição ou pode olhar para a morfologia e aprender mais ou menos o mesmo só para essas duas fontes. Né? Quando cruza elas, aumenta. Certo? Quando cruza as duas, aumenta. Né? E isso que, levando em conta, é uma representação morfológica muito simplificada. Né, no nosso modelo. Está longe de ser o que a gente imagina que a criança faça. Mas já dá uma pista do que acontece. Né? Bom, acho que não vai dar tempo de eu falar do MINTS. Né? O MINTS é um outro trabalho que focou Ele falou assim, tá, o Redditon fez esse trabalho interessantíssimo, que olha bastante coisa, mas eu quero olhar para uma coisa mais psicologicamente plausível. Então ele foi olhar para o que ele chamou de quadros frequentes, ou molduras frequentes, esses frequent frames, que é olhar apenas para o contexto... Cadê ele aqui? Deixa eu pegar um... Pegar apenas janelinhas de duas palavras com uma palavra no meio, que se repetem pelo corpus. Então ele pegou os 45 molduras mais frequentes nas amostras, né? E aí ele pegava... E aí a função dele é, essa moldura especifica uma categoria gramatical. Então ele olhava para as palavras que apareciam no meio e via o quanto elas correspondiam a uma categoria só. Certo? E aí com isso ele, enfim, apresenta os resultados, diz que consegue lá em torno de... Cadê ele aqui? Ele consegue... Aqui, por exemplo, aqui é um exemplo de moldura, né? As palavras que tem entre I e it no inglês. I think it
I see it, I put it, etc. Né? Tem aqui as palavras, e ele olha, então, para a precisão, e ele, ó, segundo, no modelo, na modelagem dele, quase 100% de precisão de categorização usando esse quadro, né? Para o inglês. Tá? Então, aí ele fez experimentos com crianças também, acho que antes até desse estudo computacional, se foi depois, não lembro agora, mas enfim, para tentar corroborar empiricamente com crianças também a hipótese dessas janelas, né? E aí esse estudo dele teve muita replicação, inclusive agora do português, né? Então tem várias línguas que têm feito aí ao longo dos anos, tem tentado replicar com diferentes valores. Ó. O russo, por exemplo, não tem quase, é bem baixa a precisão. Né? Tem várias línguas aí. E o português está lá em cima com 84, foi o que eu consegui para o português fazendo esse modelo. Né? Agora, tem alguns estudos aqui olharam para a morfologia também, mostraram que quando você olha para o morfema, aí a precisão vai lá para cima, né? Porque realmente a morfologia é muito informativa. Né? Bom, acho que é isso, vou parar por aqui, né? Mas enfim, eu coloquei o título lá, né? Cadê? Onde que eu coloquei daqui? Acho que aqui no... Deve ser... Né? Coloquei o título da apresentação, que é isso, né? As crianças categorizam palavras baseadas em informação distribucional. E a ideia desse título é justamente assim, não é de hoje que a gente sabe que a informação distribucional é importante do ponto de vista do processamento linguístico, tanto em adultos quanto crianças, né? Que ela está usando pistas de palavras que acontecem ou nas bordas das frases fonológicas, ou mesmo antes de certas palavras. Né? Então a gente sabe disso. Então acho que esse tipo de estudo, essa família de estudos, ela vem mostrar que ok, assim, tipo, eu acho que a gente já pode ultrapassar essa fase da discussão entre que mecanismos gerais de aprendizagem não têm um papel. Né? Porque não tem por que o nosso cérebro não usar essa informação que está tão rica e disponível aí. Certo? E aí, quando você manipula várias variáveis e você testa várias condições diferentes e você vê que a informação continua robusta, né? Então isso acho que meio que ajuda a gente a superar um pouco essa coisa que teve por um bom tempo de resistência a esse tipo de informação. Né? Claramente não é suficiente por si, mas ao mesmo tempo torna muito mais fácil a vida da criança que está aprendendo a língua, porque é uma informação que está presente o tempo inteiro para ela. Né? É basicamente isso.